Portugal rumo ao caos, a nova crise que pode abalar a Europa. Portugal está prestes a reviver um dos momentos mais turbulentos de sua história econômica. O governo caiu, a instabilidade política se espalha e, para piorar, os sinais de uma nova crise econômica começam a aparecer. Mas o que realmente está acontecendo? Portugal corre o risco de enfrentar um novo colapso como o de 2011? Hoje vamos comparar o caos econômico do passado com a atual crise política e entender se Portugal pode estar caminhando para um novo abismo financeiro. Para entender o que pode acontecer agora, precisamos voltar ao passado. Em 2011, Portugal mergulhou em uma crise econômica severa que culminou em um resgate financeiro de 78 bilhões da União Europeia e do FMI. O que causou essa crise? Uma combinação explosiva de dívida crescente, estagnação econômica e instabilidade política. Na época, o então primeiro-ministro José Sócrates renunciou após o parlamento rejeitar suas medidas de austeridade. O resultado foi um pânico nos mercados financeiros, com investidores fugindo e os juros da dívida pública disparando. O desemprego explodiu, atingindo 17%, e cortes drásticos em serviços públicos foram impostos. Salários de servidores foram congelados, aposentadorias sofreram reduções e houve um aumento generalizado nos impostos. Empresas fecharam suas portas e muitas famílias passaram a depender de ajuda do governo para sobreviver. Outro ponto crítico foi o colapso do setor bancário. Instituições financeiras portuguesas enfrentaram graves problemas de liquidez, levando à necessidade de intervenção estatal. Além disso, a economia do país estava fortemente dependente do turismo e da construção civil, setores que sofreram retração devido à falta de confiança dos investidores e consumidores. Com a situação fora de controle, Portugal foi obrigado a aceitar um pacote de resgate da Troika, União Europeia, FMI e Banco Central Europeu, que impôs duras condições econômicas. Durante anos, o país viveu sob medidas de austeridade rigorosas que limitaram o crescimento econômico e dificultaram a recuperação. Essa crise mostrou como a falta de gestão fiscal e a instabilidade política podem levar um país ao colapso. Agora, com um cenário semelhante se formando, Portugal corre o risco de repetir os mesmos erros do passado. Em 2025, Portugal enfrenta uma nova crise política. O primeiro-ministro Luís Montenegro perdeu uma moção de confiança no parlamento após acusações de conflito de interesses envolvendo a empresa familiar Spinum Viva e pagamentos do grupo Solverde, atuante nos setores de cassinos e hotéis. Essa instabilidade ocorre em um momento delicado para a economia portuguesa. Embora o país tenha apresentado crescimento econômico e baixa taxa de desemprego recentemente, a crise política lança dúvidas sobre a continuidade dessas tendências positivas. Com a queda do governo, Portugal se prepara para sua terceira eleição em 3 anos, prevista para maio de 2025. Essa frequência de eleições pode aprofundar a instabilidade política e econômica, afetando a confiança de investidores e a implementação de políticas públicas eficazes. A situação atual é agravada pela ascensão de partidos populistas, como o Chega, que tem ganhado espaço no cenário político português. Essa fragmentação política dificulta a formação de governos estáveis e coesos, essenciais para enfrentar os desafios econômicos e sociais do país. Além disso, a dívida pública de Portugal permanece elevada e a necessidade de implementar reformas estruturais é urgente. A instabilidade política pode atrasar essas reformas, comprometendo o crescimento econômico sustentável e a recuperação plena após crises anteriores. Se olharmos para 2011 e compararmos com o cenário atual, encontramos semelhanças assustadoras. Nos 2 casos, temos crise política grave. Em 2011, a queda do governo levou ao resgate financeiro. Em 2025, a falta de liderança pode abalar ainda mais a confiança dos investidores e afetar a capacidade do governo de implementar medidas econômicas eficazes.
Dívida pública elevada. Hoje, Portugal tem uma dívida de 113% do PIB, níveis perigosamente altos, semelhantes aos da crise passada. O alto endividamento reduz a capacidade do governo de reagir a crises econômicas sem recorrer a medidas drásticas, como cortes de gastos e aumento de impostos. Fuga de investidores. Assim como em 2011, os mercados já começam a demonstrar incerteza, com a bolsa portuguesa apresentando quedas e os juros da dívida subindo. Além disso, a incerteza política pode afastar investimentos estrangeiros essenciais para o crescimento econômico do país. Porém, algumas diferenças são cruciais. Plano de resgate. Em 2011, Portugal contava com um plano de resgate da União Europeia e do FMI, que forneceu suporte financeiro para estabilizar a economia. Agora, esse tipo de ajuda pode não estar disponível da mesma forma, especialmente em um cenário em que outros países europeus também enfrentam dificuldades fiscais. Cenário global. Em 2011, o mundo saía da crise financeira global de 2008 e havia um esforço coordenado para estabilizar economias fragilizadas. Em 2025, a Europa enfrenta novos desafios, como inflação persistente, aumento das taxas de juros e tensões geopolíticas, o que pode dificultar uma resposta unificada para ajudar Portugal. Mercado de trabalho. Embora a taxa de desemprego hoje seja menor do que em 2011, a inflação e o alto custo de vida comprometem o poder de compra da população, criando um novo tipo de pressão econômica. Se Portugal não tomar medidas rápidas para restaurar a confiança dos investidores e estabilizar seu governo, poderemos ver um efeito dominó que levará a uma crise econômica semelhante ou até pior do que a de 2011. O futuro de Portugal depende das próximas eleições. Se um governo mais intervencionista assumir, podemos ver mudanças drásticas na economia, aumento de impostos e regulações que podem assustar investidores. Um governo com uma postura mais rigorosa em relação a setores como tecnologia, imobiliário e financeiro pode gerar um impacto negativo na atratividade do país para capital estrangeiro. Por outro lado, se um governo mais liberal for eleito, podemos ver um foco maior na atração de investimentos e na redução da burocracia. No entanto, cortes em programas sociais e reformas fiscais podem gerar protestos e instabilidade social, dificultando a implementação de medidas econômicas estruturais. Se o país continuar sem um governo estável, a confiança dos mercados pode cair ainda mais, levando a uma fuga de capitais e dificultando o crescimento econômico. Isso poderia ser o estopim para um novo ciclo de crise. A elevação nos juros da dívida pode tornar insustentável o pagamento dos compromissos financeiros do governo, forçando medidas de austeridade semelhantes às de 2011. Além disso, a ascensão de partidos populistas como o Chega pode tornar o cenário político ainda mais fragmentado, dificultando a governabilidade e aumentando a possibilidade de novas eleições antecipadas. Essa instabilidade prolongada pode colocar Portugal em um ciclo vicioso de crises políticas e econômicas. Se olharmos para os sinais, Portugal está em um caminho perigoso. As condições atuais lembram muito as de 2011, e sem uma solução rápida, o país pode enfrentar um novo colapso econômico. A dívida pública elevada, a instabilidade política e a fragilidade do mercado de trabalho criam um ambiente propício para um ciclo negativo. Os investidores estrangeiros essenciais para manter o crescimento econômico estão cada vez mais cautelosos com relação à situação portuguesa. Se o fluxo de capital diminuir, o país pode enfrentar dificuldades para financiar sua dívida e estimular o crescimento. Outro fator preocupante é o aumento do custo de vida. A inflação, mesmo que controlada em alguns momentos, continua pressionando a população, reduzindo o poder de compra e aumentando o endividamento das famílias. Se medidas eficazes não forem tomadas, o consumo pode cair drasticamente, afetando diversos setores da economia. A chave para evitar esse cenário está nas decisões políticas que serão tomadas nas próximas semanas.
Se os líderes não conseguirem estabilizar o governo e restaurar a confiança dos investidores, a história pode se repetir de forma ainda mais grave. A diferença é que, desta vez, Portugal pode não ter o mesmo suporte financeiro da União Europeia que teve em 2011. Se um plano econômico consistente não for implementado rapidamente, Portugal pode enfrentar um período prolongado de estagnação econômica e dificuldades fiscais severas. A capacidade do país de evitar um novo colapso dependerá diretamente da estabilidade política e das decisões estratégicas que serão tomadas no curto prazo. Portugal está diante de um momento decisivo. A instabilidade política pode desencadear uma nova crise econômica, e os próximos meses serão fundamentais para definir o futuro do país. Quer continuar acompanhando essa crise e entender seus impactos? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.